incrível, irmãos, esse local. Abre em Êxodo, por gentileza. Êxodo, capítulo 5. A gente desce no Egito, né? Na cidade do Cairo. A gente fica lá só um dia. Mas quando nós estamos atravessando do Egito para Israel, para Canaã, pensa em 1 quilômetro. Daqui na rodoviária dá o quê? Uns 600 metros? Pensa daqui na rodoviária. O lado do Egito, tudo seco, tudo feio, deserto purinho. Aí quando você passa a rodoviária, tudo florido, tâmaras, transformado. É como está aqui a Avenida Brasil. Desse lado aqui só tem plantações, tâmaras, verde. E do outro lado, tudo seco. É inexplicável. De um lado, o Egito, um calor infernal. Do outro lado, aquela brisa que acompanha os que moram em Israel. É tão incrível que o guia, antes da gente chegar na fronteira, tipo assim, faltando uns 50 metros, o ônibus para ele descer. E até então eu não tinha perguntado isso para ele. Eu perguntei, falei, mas por que você tem que parar? O guia, ele é egípcio, mais ou menos. Tem gente que o povo hebreu pudesse ir fazer um culto para Deus. Eu pergunto e você me responde. O que é que Moisés pediu permissão para Faraó? Para que o povo de Deus fizesse um culto para o Senhor. O que ele pediu? O que ele pediu? Levanta a mão e fala com voz de guerra. O que ele pediu? Ele falou, deixa a gente fazer um culto a Deus, deixa a gente celebrar o Senhor, uma festa para Ele, Faraó. Verso 2, respondeu Faraó. Mas Faraó respondeu, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? E deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, Moisés dizendo, deixa-nos ir, pois o caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós, com pestilência ou com espada. Moisés disse, Faraó, nos deixa ir adorar a Deus, nos deixa ir servir a Deus, nos deixa, Faraó. Olha a resposta de Faraó para Moisés, verso de número 4, olha o que Moisés faz, o que Faraó faz com o pedido de Moisés. Moisés pediu para Faraó liberar o povo hebreu para ir para a igreja servir a Deus. Olha o que Faraó diz, verso 4, então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Em outras palavras, vocês estão querendo ir cultuar esse Deus porque vocês não têm tarefas. Vocês estão querendo ir cultuar esse Deus porque o tempo de vocês está muito livre. Vocês estão querendo ir cultuar esse Deus porque vocês não têm o que fazer. Verso 5. Disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Vocês estão querendo que eles parem de trabalhar para ir servir a Deus? Preste atenção na revelação, igreja. Vocês estão querendo que eles deixem de trabalhar para servir a Deus? Eu vou dar mais trabalho para eles, porque eles não podem ter tempo de ir para a igreja, eles não podem ter tempo de cultuar a Deus. Verso 6. Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos exatores. Exatores eram os
líderes de trabalho, eram os supervisores de trabalho. Deu ordem aos supervisores do povo e aos seus oficiais, dizendo: olha o que Faraó disse: não tornareis a dar como antes palha ao povo, para fazer tijolo. Vão eles mesmos e colham a palha para si. Eles faziam tijolo, Faraó mandava as palhas. Faraó disse assim: eu não vou dar mais palha para eles, eles vão ter que ir buscar as palhas, trazer as palhas e fabricar os tijolos. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Além deles terem que buscar a palha, eles vão ter que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos. Eu estou dando mais trabalho, mas a produção não pode cair. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Eles não têm o que fazer. Por isso clamam dizendo: vamos sacrificar ao nosso Deus. Faraó estava dizendo o seguinte: esse pessoal não tem trabalho, o tempo deles livre, eles querem adorar a Deus, então eu vou colocar trabalho no ombro deles, para eles não terem tempo para servir esse Deus. Eu vou fazê-los trabalhar muito, eu vou fazê-los chegar em casa cansados, eu vou fazê-los ter tempo para tudo, menos para ir cultuar a Deus. E a primeira pérola que eu aprendo aqui, que eu quero falar sobre ela, é essa: Faraó quer roubar de você o seu tempo, para você não servir a Deus. Faraó, Satanás, quer te dar muito trabalho, para você não ter tempo de servir a Deus. Faraó quer te dar muito serviço. Satanás, ele quer te dar muito serviço para você ficar cansado e esgotar, não ter tempo de estar na presença de Deus. Cuidado com o diabo, pois ele vai querer te encher de atividades, vai fazer você entrar em cursos, faculdades, te encher de cursinhos, fazer hora extra, para você não ter tempo de servir a Deus. Você vai ter tempo para tudo, menos de servir a Deus. Não estou pregando contra estudar, nós temos que estudar. Não estou pregando contra trabalhar, nós temos que trabalhar. Mas existe um mundo espiritual que nos ensina que Deus nunca nos dá alguma coisa para nos afastar dos projetos dele. O que Deus dá é só para nos aproximar. Se Deus me der alguma coisa para me afastar do centro da vontade dele, não foi Deus que me deu. Cuidado, você não vai ter força para jejuar, para ler Bíblia, não vai ter tempo de ter nenhuma função na igreja e abençoar o reino de Deus com o seu tempo. A primeira pérola que o diabo quer roubar de você para você não servir a Deus é o seu tempo. Cuidado com o seu tempo, cuidado com a hora extra, cuidado com o que você anda fazendo, porque você pode pensar que é Deus que está abrindo porta, mas na verdade é Faraó colocando palha para você buscar longe, para que você não tenha tempo de servir a Deus. O guia me falou isso. Ele falou assim: pastor, Faraó era tão astuto. Quando ele percebeu que as pessoas queriam servir a Deus, ele colocou mais serviço para os escravos. Ele inventou mais coisas para os escravos fazerem. Os escravos não tinham que buscar as palhas, mas Faraó os obrigou a buscar as palhas. Os escravos não tinham que fazer algumas coisas, mas quando eles pediram para Faraó
ir celebrar uma festa para Deus, Faraó Deus deu mais trabalho para ele. Vigie, tome cuidado. O que Deus vai te dar, o que Deus vai te confiar, não vai roubar o teu ministério, não vai roubar o seu tempo de ir para a casa dele, não vai roubar o seu tempo. Mas tem pessoas que elas estão tão esgotadas que elas não conseguem mais celebrar ao Senhor, não conseguem mais servir ao Senhor. O ministério vai sendo deixado de lado. Por quê? Estou cansado, estou trabalhando demais. O que Deus confiou, já não pode confiar mais. Por quê? Estou esgotado, estou estudando demais. O que Deus colocou na mão, a pessoa joga fora. E de forma sorrateira, sem colocar chifre, sem colocar tridente, Satanás esfria a pessoa. Satanás faz a pessoa se distanciar do projeto de Deus. Mas eu quero fazia campanha, não pode fazer mais. Estava na igreja, seja segunda, seja quarta, enfim. A sua família no Egito. Faraó quer governar a sua família. Não fique satisfeito em ir para a igreja sozinha, pegar a sua Bíblia sozinho, tomar banho sozinho, se arrumar sozinho. Não fique satisfeito com isso. Faraó disse: quer servir a Deus, Moisés? Vai! Só leva os homens, as mulheres ficam aqui, as crianças ficam aqui. Mas a Bíblia diz que Moisés não aceitou aquilo. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor me diz que profeta não tem honra na sua casa. Então, meu irmão, faz um culto no seu lar, mas não deixe a sua família na mão de Faraó. A segunda pérola que nós temos que aprender é sobre a nossa família. Se alguém da tua casa não quer vir para a igreja, faz a igreja ir até a sua casa, abre uma célula lá. Se alguém não quer vir aqui para cultuar a Deus, leva o culto para eles fazerem lá. Mas não venha para a igreja sozinho, não aceite para o céu sozinho. O céu não é o seu lugar só. Lá para o céu vai você, mas tem que ir a tua família também. Levanta a mão direita e fala assim comigo: eu vou para o céu, mas a minha família vai junto. Aplauda o Senhor. Terceiro, veio uma outra praga no Egito. E Faraó diz: Moisés, ora ao seu Deus de novo, para esse seu Deus cessar a praga. E vai embora, Moisés, pode ir embora. Você quer ir? Pode ir. Quer levar as crianças? Leva as crianças. Quer levar os velhos? Leva os velhos. Quer levar as mulheres? Leva essas mulheres. Leva essas mulheres encrenqueiras. Leva esses meninos catarrentos. Pode tirar todo mundo daqui, vai embora. Porém, fica aqui o gado e as ovelhas. Moisés disse de maneira bem forte para Faraó: eu saio do Egito, mas nenhuma unha fica para trás. O que Moisés estava dizendo? Eu não saio daqui sem o gado, eu não saio daqui sem as ovelhas, os animais, com eles nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos levar nossa família, nós vamos ter tempo para Deus.
Mas o gado significa mantimento, sustento, prosperidade. A terceira pérola que o diabo vai fazer para você não servir a Deus é com o seu dinheiro. Se você não é dizimista fiel, nem ofertante fiel, quem está administrando o seu dinheiro é Faraó. Se você não devolve a Deus o que é dele, Satanás toma conta das suas finanças. Moisés foi muito enfático: eu não vou sair daqui sem levar a minha oferta para Deus. Eu não vou sair daqui sem levar o gado para Deus. Abre a sua boca e fala assim comigo, igreja: eu coloquei o meu dinheiro para servir a Deus. Digo, o meu dinheiro saiu do Egito. Quem administra o meu dinheiro é Deus. Irmãos, resumindo, Moisés disse não à primeira proposta do conselheiro de Faraó: dá trabalho para que o povo não tivesse tempo de servir a Deus. Hoje as pessoas têm tempo para curtir, para ir para futebol, para falar sobre política, para assistir televisão, para assistir novela, menos para a casa de Deus, menos para servir a Deus. Na hora de ir para o culto diz: eu vou descansar. Então o tempo que ela tem para Deus, ela diz: eu estou cansado. A primeira arma do diabo é te encher de atividade, para que você não tenha tempo para servir a Deus, tempo de ir na casa de Deus, tempo de orar, tempo de ouvir a palavra de Deus. A primeira pérola é o seu tempo. Eu declaro, querido, os céus estão descortinando os seus olhos hoje. A pérola chamada tempo vai estar contigo e não com o diabo. Segunda pérola, Faraó disse: pega os homens e vai embora, mas deixa as crianças, deixa as mulheres. Moisés disse: não, as crianças são minhas, elas vão comigo, e as mulheres também vão comigo, porque o diabo quer que você vá sozinho para a igreja. Não leva seus filhos, não leva sua esposa, não leva o seu marido. Enquanto você não está levando a sua família com você, eles estão no Egito, estão na mão de Faraó. O Egito representa o mundo, e tudo que o diabo está oferecendo, você não pode ficar feliz em ir sozinho na casa de Deus, porque Faraó falou assim: você pode ir, Moisés, os homens podem, mas deixa as crianças. Então a segunda pérola que o diabo quer roubar de você é a sua família. Declara comigo: a minha família é de Jesus. Ah, pastor, mas o meu marido não vem para a igreja. Já que ele não vem, leva a igreja até ele. Mas o meu pai e a minha mãe não vêm para a igreja. Já que ele não vem, leva a igreja até ele. Faz um culto na sua casa uma vez por semana. Nós temos cela na igreja. Não aceite vir sozinho para a casa de Deus. Faraó, ele quer que a gente acomode. Não, pastor, meu marido não presta, minha esposa não vale nada, meu filho não quer nada com Deus. E a gente não entende que existe uma estratégia maligna por detrás de tudo isso. A gente não entende que existe uma estratégia diabólica agindo. Você repara uma coisa: Josué não falou: eu sozinho servirei ao Senhor, mas ele disse: eu, minha mulher, meus filhos e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai para o céu sozinho, a tua família vai contigo também. Terceira pérola, quando ele libera a família, Faraó diz: pode levar as crianças, pode levar as mulheres, pode ir embora servir esse Deus. Vai para a igreja, vai cultuar, vai adorar, vai cantar, vai ouvir a palavra, vai celebrar esse Deus, Moisés, como você pediu. Mas o gado você não leva. O gado você não leva. Aí Moisés diz: nenhuma unha ficará para trás. Quem pela metade é de Deus, por inteiro é do diabo. Eu não vou servir a Deus pela metade. O diabo queria dominar os bens das pessoas. Quando você não é dizimista e ofertante na casa de Deus, seus bens estão nas mãos de Faraó. Você pode até ter posses, mas as suas posses estão nas mãos do diabo. Quando eu não sou dizimista fiel, as minhas posses estão nas mãos de Faraó. Faraó lutou para reter as posses daquele povo. Faraó fez de tudo para que eles não fossem levar a fidelidade para Deus. Mas Moisés disse:
Eu vou servir a Deus, mas vou levar tudo que é dele. Fala comigo, igreja, o meu tempo é de Deus, a minha família é de Deus, e o meu dinheiro é de Deus. Aplauda Jesus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Eu quero orar por você nesta hora. Fica de pé, por favor. Quem está aqui, que você percebe, pastor, eu preciso entender sobre que o meu tempo é de Deus, a minha família é de Deus, e todos os meus bens são de Deus. Quem quer confirmar isso para o Senhor nessa tarde? Então vem aqui diante do altar de Deus, toda a igreja. Venha, toda a igreja. Nenhuma unha ficará para trás. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele